Obrigado, meu amor. Quando a tua voz chama, a igreja se ergue em unção. Quando teu fogo desce, arde forte em nosso coração. Não queremos só ouvir falar de ti, queremos te consagra, queremos tua presença viva, queremos te adorar. Eu vou agora? Sopra sobre nós, Espírito Santo, vem renovar. Aviva, faz o fogo arder em nós. Aviva, queremos ouvir tua voz. Desperta esta geração, restaura o coração. Que o mundo veja Jesus vivendo em nós. De coração aberto, estamos diante do teu altar, com mãos levantadas, prontos pra te exaltar. Que venha o teu reino, que venha o teu poder sem fim. Ministério Aviva nasceu para glorificar-te assim. Desperta a tua igreja, faz o povo despertar. Aviva, aviva, faz o fogo arder em nós. Aviva, queremos ouvir tua voz. Desperta esta geração, restaura o coração. Que o mundo veja Jesus vivendo em Senhor, que comece em nós teu mover, e o teu grande avivamento venha em nós permanecer. O povo hoje não apareceu até agora. Tá? Charlene? Não apareceu pra mim aqui. Aqui não tá aparecendo pra mim, tá marcando 0. Tem a Charlene e tem a Juliane Camor. Ué. Boa noite, pessoal. Pra mim não tá aparecendo aqui, não sei porquê. Vamos chegando, nós já vamos iniciar. Muito boa noite a todos. Alguém mais adiante vai chegando e depois também vai assistir fora desse dia, vai assistir mais tarde, vai assistir pelo YouTube. Nós estamos então no Papo do Reino,
um encontro informal para tratar dos assuntos do reino de Deus. Como eu sempre informo, né, não é um estudo, não é uma pregação, não é uma mensagem, é uma conversa, é um papo a respeito das coisas do reino. E algumas semanas, essa é a terceira semana que nós estamos falando das parábolas a respeito da volta de Jesus. Essa é a terceira semana. Começamos em Mateus 24, 32, e hoje nós vamos entrar no 24, 40. Então nós estamos há 3 semanas para chegar em 8 versículos. Então hoje nós vamos avançar um pouco mais e talvez a gente consiga terminar. Não vai terminar o capítulo ainda. Ainda tem mais uma quarta-feira para a gente terminar esse capítulo. E depois a gente vai decidir se nós vamos abordar as 10 virgens ou não. A pastora pregou agora recentemente sobre isso. A senhora acha que a gente vai tratar das 10 virgens, pastora? Não sei, vamos ver. Vamos ver, né? Então, vamos lá. Muito bem. Abra aí a sua Bíblia, Mateus 24, 40. Mateus 24, 40 ao 42. Eu não sei por que não está aparecendo aqui para mim. Não sei se é alguma coisa na configuração. Não vou nem mexer para não acabar tirando do ar. Mateus 24, verso 40 ao 42, onde nós queremos começar hoje dando sequência. Antes da gente seguir em frente, nós vamos refletir um instante sobre essas parábolas. Essas parábolas, as parábolas da volta de Jesus, elas, veja que capítulo 24, ele fala, Jesus traz no sermão profético, ele começa falando do princípio das dores. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer tal coisa, mas não se preocupem, este é o princípio das dores, a recém está começando. Outras vezes, Jesus ele diz, vai acontecer tal coisa, vai acontecer tal coisa, mas ainda não é o fim. Nessas parábolas, as parábolas da volta de Jesus é diferente. Por quê? Porque ele vai citar as parábolas e ele vai dizer, algumas vezes ele vai dizer, já vai chegar ao fim. Já está perto do fim. Há um diferencial também das profecias a respeito da volta de Jesus. As parábolas, elas tratam de como são as pessoas, de qual é a conduta dessas pessoas, qual é o estilo de vida dessas pessoas que estarão vivendo, que vivenciarão a volta de Cristo. Então nós já vimos a parábola da figueira, nós já vimos outra parábola. Vamos pular hoje a parte que Jesus fala de como era nos dias de Noé, porque eu não sei se nesse domingo ou no outro, domingo é dia dos pais, né? Acho que eu não vou tratar desse assunto no dia dos pais. Acho que não. Mas num domingo aí próximo a gente vai estar falando sobre esse tema. Como era nos dias de Noé, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Então nós vamos pular direto para o capítulo 24, verso 40, que diz assim. Eu vou ler na Bíblia aqui, na Bíblia de Estudo Plenitude, verso 40 até o 42. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vamos lá. Uma outra coisa importante quando se trata dessas parábolas de Jesus é que a gente não deve ficar preocupado em tentar buscar uma interpretação de cada um dos versículos.
Ah, isso aqui significa tal coisa, essa letra, essa frase, esse dizer significa tal coisa, e ficar encucado tentando encontrar se tem alguma pegadinha. Agora até falei que nem o Saião, né? Meu pai amado. Eu escuto o Saião. Então, você fica tentando procurar o que Jesus está querendo dizer, está tentando entender o que está escrito ali, se tem alguma coisa escondida. Então, a gente não deve se preocupar em tentar interpretar versículo por versículo, fato por fato, nome por nome, frase por frase, porque a importância dessa parábola está no que Jesus está querendo ensinar. De todas essas parábolas aqui, vai passar pelas parábolas das 10 virgens, vai passar pela parábola dos talentos, vai indo, tá? Ele está ensinando sobre, Jesus quer exortar. O que é exortar? Chamar a atenção sobre tal assunto. Ele quer chamar a atenção para duas coisas, que a gente deve vigiar, o que é vigiar? Estar atento, não se descuidar, não se distrair com alguma coisa. Quem está, né, algumas empresas, elas contratam alguém para ser o vigilante, alguém que todo mundo está dormindo, mas lá na empresa tem um vigilante, alguém que está acordado, que está atento, está ali para cuidar daquele patrimônio, está ali para manter em segurança aquele lugar, aquele perímetro. Esse é um vigilante. E aí Jesus está dizendo assim, ó, o objetivo de Jesus é que a gente esteja atento, que a gente esteja vigiando e que estejamos prontos. Essa é a tônica dos ensinamentos de Jesus nessas parábolas. Que a gente esteja atento, que a gente veja as coisas que estão acontecendo, que a gente não se descuide, que a gente não se distraia com algumas coisas, estejamos atentos e que estejamos prontos, porque existem duas realidades. Uma, Jesus pode vir hoje, Jesus pode vir amanhã, Jesus pode vir daqui a uma semana, um mês, um ano, 10 anos, ele virá, porque as parábolas estão se cumprindo, elas estão aí diante dos nossos olhos, as profecias estão se cumprindo, então ele virá. Desde que eu me conheço por gente, que eu tenho andado no caminho do Senhor, a gente consegue perceber que essas parábolas, essas profecias, uma a uma está se cumprindo de uma forma cada vez mais intensa. Jesus pode vir a qualquer momento. Outra coisa é que Jesus pode não vir a qualquer momento, mas eu posso morrer a qualquer momento. Você pode morrer a qualquer momento. Então, de qualquer forma e de qualquer maneira, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar prontos. Nós não podemos ter uma mentalidade que, mas eu sou muito jovem, eu vou viver a vida, depois eu vou buscar Jesus. Mas agora eu estou ocupado com tal coisa, agora eu estou fazendo tal coisa, agora eu estou fazendo tal coisa. Não, a gente tem que saber, que tem aquele ditado popular, né? Para morrer basta estar vivo. A gente tem que saber que Jesus pode demorar para vir, mas a gente pode morrer a qualquer hora. De qualquer maneira, de qualquer forma, a gente tem que estar pronto para se encontrar com o Senhor. Tá, vamos ao texto então. O que Jesus está falando? De acordo com esse contexto, Jesus então começa dizendo ali, ó, 24, 40. Então, esse então significa, ó, naquele momento, naquela hora, quando isso acontecer. Veja que ele não está dizendo quando talvez aconteça. Agora Jesus está sendo assim mais contundente. Ele está sendo assim, ó, ele está fazendo afirmações muito claras de como vai acontecer. Então ele diz, ó, então, naquele momento, quando acontecer, vai ser
assim, ó, vai estar dois no campo, um vai ser tomado, outro vai ser deixado, vão estar dois trabalhando, um vai ser tomado, outro vai ser deixado. Mas ele encerra dizendo, portanto, por quê? Porque um vai ser deixado, outro vai ser levado, alguém vai ir, outro não vai, para onde que vai, o que que acontece? Portanto, vigiai. Portanto, esteja atento. Por quê? Porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Nós não sabemos. Eu estava vendo a notícia que aconteceu no Congo, na África, onde um profeta disse que viria um dilúvio. Você viu essa matéria, pastor? Não. Viria um dilúvio. No Natal agora, Natal passado. Dia 25 de dezembro viria um dilúvio. E que Deus falou com ele que ia acontecer um dilúvio. E aí o que aconteceu? As pessoas venderam as propriedades e os vídeos que mostraram eram as pessoas desesperadas subindo para a montanha, porque viria um dilúvio, né? E acontece que chegou o dia 25, todas as pessoas haviam se desfeito dos seus bens e fugiram para os montes e não veio dilúvio nenhum, porque não vinha dilúvio nenhum, porque Deus disse lá em Gênesis que ele nunca mais destruiria o mundo por dilúvio. Então ele trouxe uma outra profecia dizendo que o Senhor havia desistido de enviar o dilúvio, que as pessoas tinham se voltado para ele e tal. Então, ninguém sabe quando vai acontecer. Hoje mesmo eu estava vendo matérias quando Ellen White havia definido datas da volta de Jesus e tal, depois eles deram outra desculpa. Então, ninguém sabe. Ninguém sabe quando vai ser, se vai ser hoje, se vai ser amanhã. Não adianta marcar data, não adianta dizer, vai ser tal dia. Não, a gente precisa estar atento que as profecias estão se cumprindo, e isso é uma verdade, Jesus virá. Jesus virá. Isso vamos dizer, inegociável. Jesus vem. Mas ele está dizendo assim, ó, vocês têm que estar atentos, vocês têm que vigiar. Por quê? Porque não sabeis em que dia o Senhor vem. Então, naquela hora, naquele momento que Jesus virá, em que o Senhor virá, o que vai estar acontecendo? As pessoas vão estar vivendo a sua vida normalmente. Um vai estar trabalhando, né? O que está dizendo ali, vão estar no campo. Os dois vão estar trabalhando. Ali outros dois vão estar no moinho. As pessoas vão estar vivendo a sua vida, as pessoas do mundo, as pessoas, de um modo geral, elas vão estar trabalhando, elas vão estar seguindo a sua vida, elas vão estar vivendo a sua rotina. Muitas nem estão apercebidas de que o juízo está vindo, o juízo está chegando e que pode chegar a qualquer momento. Então, é bem provável, e a gente vê hoje, por exemplo, muitos cristãos ainda não entenderam que Jesus está vindo. Tem muitos cristãos que ainda acham que eles foram salvos para que Jesus desse a eles uma vida próspera, que Jesus desse a eles, entregasse a eles bens. Eles entendem, porque eles aprenderam assim, que eles foram salvos para enriquecerem, para que eles possam adquirir muitos carros, muitas propriedades, muitas coisas. Não há essa interpretação na Bíblia, não existe isso na palavra. Embora a palavra fale de provisão, embora a palavra fale de prosperidade, mas ela não ensina em lugar algum que alguém vai ser salvo para melhorar de vida, para prosperar, para enriquecer, e que seguir a Cristo vai proporcionar uma escalada de prosperidade, uma escalada financeira. Infelizmente, muitas pessoas ainda esperam assim, muitas pessoas ainda pensam assim, e o foco delas nem é seguir a Jesus, o foco dela é ganhar coisas, é buscar bênçãos. Lembra quando Jesus ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes?
E aí as pessoas começaram a ir atrás dele, porque queriam comer pão, porque queriam comer peixes. E aí Jesus diz para elas assim: por que vocês estão me perseguindo? Por que vocês estão vindo atrás de mim? Vocês estão vindo atrás de mim porque vocês comeram o pão, comeram o peixe, e vocês querem mais pão e peixe. Ou seja, vocês estão me seguindo porque vocês querem resolver as suas necessidades. Vocês não estão me seguindo porque amam o evangelho, porque amam a palavra, porque estão dispostos a renunciar, a negar a si mesmos. Vocês estão me seguindo porque vocês querem uma vida mais fácil. Então, quando Jesus vier, vai ser isso aí. O pessoal vai estar trabalhando, vai estar seguindo a sua vida, a sua rotina, e de repente ele vem. Um vai ficar, outro vai ir. Então existe, vamos lá, duas interpretações, duas, tá? Sobre esse fato de um ser levado, outro ser deixado. Aqui nessa tradução diz: estarão dois no campo, um será tomado e outro deixado. Noutra versão diz: um será levado e outro será deixado. Mas o que se refere um deixado, outro levado? O que é isso? O que significa? Preste atenção que Jesus está falando que a gente tem que estar pronto, que a gente tem que estar vigiando. Então existe a primeira interpretação. Vou falar de duas, tá? Primeiro, ser tomado significa o arrebatamento da igreja, que deve acontecer. Nós cremos assim, porque você sabe que existem pelo menos 3 interpretações disso, né, pastor? Jesus vem antes da tribulação, Jesus vem antes da grande tribulação e Jesus vem no fim da grande tribulação. Então nós cremos que ele virá no meio. Nós cremos que ele virá no meio, antes do início da grande tribulação. Então nós cremos que Jesus virá quando termina a tribulação, que muitas vezes se refere também ao princípio de dores, né? Princípio de dores, tribulação, é meio misturado ali. Não, é o princípio das dores, estamos agora, né? É o que estamos vivendo agora. Começa daí os cavalos, né? Os selos vão se abrindo, os cavalos do engano, da guerra, da fome, da morte, né? Que a gente já está vendo. É meio que a gente está quase ali, pai, porque qualquer um que nem precisa estudar Apocalipse está vendo que as coisas estão absurdas. Exatamente. E os cavaleiros, esses que são soltos, eles vão destruindo 1/3 de cada, né? É 1/3 da água, 1/3 da terra. As trombetas é 1/3 do mundo e as taças é o mundo inteiro. As taças daí são na grande tribulação. Na grande tribulação. Então, a coisa até o início da grande tribulação ainda vai estar... Mas a grande tribulação daí, que é quando o anticristo efetivamente se revela, e é quando os judeus vão perceber que ele é o anticristo, e aí os judeus vão crer no Messias. Mas eles terão que ficar aqui durante a grande tribulação, porque a grande tribulação será um tempo de juízo sobre a terra. Quem ficar na grande tribulação aí vai ser pesada a coisa, né, pastora? Sim, vai ser muito pesada a coisa. Aí vai ser... A tribulação já vai ser pesada, porque mesmo sendo 1/3, agora ó, a gente está vendo a Europa lá, a Espanha e alguns outros países sofrendo com calor. Sim, um calor intenso, né? Não sei se... Aqui para mim não aparece ninguém online. Tá aparecendo, hein, pastor? Eu tenho a Quanto Gervásia. comentário lá. Aqui para mim não aparece nada, não sei porquê. Gervásia, Sandra Mara, Hildo, Nara, Regina, Pamela. Boa noite, pessoal. Aqui para mim, na minha tela, não tá aparecendo. Charlene. Boa noite a todos vocês. Então... Quer que faça que eu diga? Não, Nós a gente está falando o quê? Semana passada eu falei da importância da gente ficar atento para as notícias, né? Sim. Principalmente as notícias que envolvem Israel. Mas o que a gente chama atenção agora? O que é que está acontecendo na Europa? Os incêndios, né, causados pelo excesso de calor, muito calor. Porque a Bíblia fala que o sol vai queimar de uma maneira absurda, entendeu? Sim. Então, isso é bíblico, o Apocalipse, que vai ser terrível. Já está indo para vai subindo, né? Vai aumentando. O mar vai subir,
uma série de coisas. Então, como Jesus mesmo disse que é dores do parto, toda mulher sabe que começa lenta, vai indo vai aumentando. até, né, que nasce, até a dor ficar insuportável. O nascimento, no caso, seria a volta de Jesus. Daí, então, é só observar como nós estamos com o Rio Grande do Sul todo em alerta. Exato, eu estava vendo o mapa hoje, praticamente todo o estado em alerta vermelho. Alerta, onde já se viu nós ter tornado, nós tivemos. Né, ali em Juruá, né? E, lá na região de Santo Ângelo. Santo Ângelo. Então, tu tá vendo isso seguido. Antigamente podia ver bem, né? Então, hoje toda semana tu tá em alerta. Toda semana com alerta. Então aqui nós estamos vivendo esse efeito do El Niño, né? Europa com um calor intenso, incêndios. Sim, os animais. Tudo quilômetros e quilômetros sendo destruídos pelo fogo, pessoas sendo evacuadas de suas casas, e o fogo vem muito rápido, muito ligeiro. O aquecimento no mar, tudo isso é o cumprimento das palavras da que Jesus está falando. Então, esse ser tomado, uma das interpretações, ele significa o quê? Um foi arrebatado antes da grande tribulação e o outro fica. Primeiro é esse. Um é levado e o outro fica para enfrentar o juízo. Um é levado e o outro fica para enfrentar o juízo. Por quê? Porque na grande tribulação, anticristo, antes de começar ali, quando termina a tribulação, são 7 anos. Não sei se você sabe, são 7 anos. 3 anos e meio de tribulação, 3 anos e meio de grande tribulação. Então, quando termina, como é que termina a tribulação? O anticristo se apresenta, ele entra no templo em Jerusalém, ele diz que ele é o Senhor. Ele vai sacrificar um animal, lá um porco no templo, como fez Antíoco Epifânio, quando destruíram o templo de Jerusalém. E aí, quando isso acontecer, hoje ainda eu coloquei uma matéria lá na página da igreja, no grupo da igreja, um sinédrio que se formou, já tem um sinédrio já em Jerusalém. O sinédrio se formou e eles estão clamando pela vinda do Messias. O Messias que vai surgir e que eles vão crer que seja o Messias é o anticristo. Eles estão clamando para que surja o Messias e para que volte a profecia. Que volte a profecia e que surja de novo, que surja o Messias. Esse Messias que vai chegar, que eles vão crer, que eles vão ter certeza, convicção de que é o Messias, é o anticristo. Alguém com poder político, com grande influência, enfim, que terá companhia de um falso profeta, algum líder religioso. E por fim, quando esse anticristo se apresentar... A Bíblia diz que ele vai enganar muitos, fará sinais e tal. Até os escolhidos poderão ser enganados por ele. O engano é uma marca... Porque o engano é o primeiro cavaleiro, né? O engano. Então, esse líder... ele vai ser muito carismático, ele vai enganar muitas pessoas, todo mundo pensa que vai ser um homem ruim. Vai ter respostas, vai ter soluções. 3 anos e meio ele vai enganar todos, e Jesus disse assim, até mesmo os escolhidos, né? Podem ser enganados. Por isso que Jesus chamava tanta atenção sobre engano. Então vai ser um homem mundialmente conhecido, extremamente carismático, que vai ter a ideia de resolver vários problemas do mundo. Então, o mundo vai começar a adorar esse homem, né? Sim, ele vai ser venerado, até que alguém vai dizer, mas ele é o Messias. Exatamente. Ele é o Messias, esse é o Messias, o esperado. E quem mais vai ser enganado é o povo de Israel, né? E quando ele entrar lá no templo, que vai ser construído ainda, tem todas as preparações, já está tudo preparado. Levitas, os sacerdotes, a vaca lá vermelha, né? Que mais? Todas as coisas já estão. Já há um clamor em Jerusalém para a construção do templo, né? Que o Messias intervenha e que o templo seja construído, né? Só não foi construído o templo porque é lá naquele monte onde tem a mesquita. Foi construída uma mesquita, uma mesquita islâmica, né? Bem no local onde era o templo. Exatamente no mesmo lugar. E eles têm que construir o templo ali naquele monte, né? Bom, então,
muitos serão enganados, por isso que Jesus chama muita atenção sobre isso, o engano. Não vamos muito longe, tem um cantor de sucesso aí, gospel, é o Ayá, né? Exatamente, é uma Uma IA. canção linda. É uma canção lindíssima, uma canção assim, a gente ouve, é uma canção bíblica, mas é IA. Ela foi composta por IA e tal, e Então tu com tá todos pensando os que é dizer, o homem que está ali exatamente. adorando a Deus e tal, né? É uma E é IA. inteligência artificial, uma IA, Exatamente, é. né? Então o engano vai ser tão grande que Jesus chamou muita atenção dos seus, né? O engano, a falta de fé. Hoje em dia as pessoas não têm fé. O amor O amor esfriado, muitos vai o amor. esfriar. É um absurdo. Gente, só hoje em São Gabriel foram 2 notícias sobre pedofilia. Foi preso 2 pessoas por uma denúncia que foi feita, daí a pessoa voltou para casa, chegou lá, o cara lá começou a ameaçar, chamaram a polícia veio e prendeu o pai e o filho. Depois, mais tarde, 2 pessoas presas por partilhar imagens de nudez infantil. Só hoje, São Gabriel, isso aqui é uma praga, mas não é um privilégio só de São Gabriel, porque isso está no mundo inteiro, E aos dizeres que eles falam, que eu até nem vou falar disso aí, talvez devesse, né? O que eles dizem quando eles estão falando de algum tipo de comida, eles estão se referindo a crianças, meninos ou meninas, tá? Então, Voltando para o Apocalipse, tem 3 o Apocalipse visões. 3 visões, que os cristãos não vão passar pela tribulação. Vai vir, essa é uma. Jesus vai vir antes Então, da vai devagar tribulação. aí. Então, a primeira interpretação, os cristãos não passam pela tribulação, não é a grande, quando começa, tá? Os cristãos não passariam pela tribulação. A segunda interpretação, É que passariam pela tribulação, mas não grande tribulação. não a grande tribulação. Então, a tribulação, presta bem, o período são 7 anos, tá? 3 anos e meio, a metade é a tribulação. 3 anos e meio, o final, é a grande tribulação. Então, a segunda interpretação é que a igreja Fica nesse passaria a período, tribulação, 3 anos e meio. mas não passaria pela grande tribulação, São que é as- o que nós cremos. que é a taça, né? As taças, a ira de Deus sobre Onde a ira terra, vem, né? porque Sobre daí os será o homens. juízo, onde a terra vai ser completamente purificada, porque Jesus virá para estabelecer o seu governo no milênio. E a última ficar até o final, que essa cai tudo, né? Porque não... Essa é mais difícil, mas há pessoas que creem assim. Independente se vem antes, que seria maravilhoso, Seria ou no ótimo. meio, que seria mais triste, a pessoa tem que estar preparada. Igual tem que estar Então, preparado. independente. Tá? Então, voltando, essa é a primeira interpretação. Um vai, outro fica. Acontece, esse que vai é levado para o Senhor e o que fica, fica para enfrentar o juízo na terra. Porque a terra vai passar pelo juízo do Senhor. O juízo virá principalmente sobre os judeus e para quem ficar aqui. Porque dos que ficarem aqui, não é só judeu que vai ficar todo o resto de pessoas que nunca creram no Senhor. Tá? Sim. E que vai viver o juízo de Deus. Daí vai ser o juízo mesmo. Daí vem o derramar das taças, vem não sei o quê. Como diz entendeu? A terra vai virar, vai sofrer. A segunda interpretação sobre ser tomado e ser deixado. Então significa que o que foi levado para o juízo. E o que fica para governar com Cristo na terra. O que eu disse no começo? A gente tem que estar atento à finalidade da parábola, que é que a gente esteja pronto, que a gente esteja atento. Se você é uma pessoa antenada nas notícias do mundo, nas notícias sobre política, ou o que se chama de geopolítica, o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo em Israel, o que está acontecendo na América Latina, o aumento da perseguição. Nigéria, é um absurdo o que está acontecendo lá. Mas no Brasil também já está acontecendo. Já estão proibindo de pregar nas praças, já estão aprovando
estão discutindo leis que não haverá nenhum processo legal. Eles simplesmente, alguém vai denunciar a igreja por causa do barulho, e eles simplesmente vêm e fecham, ou colocam uma multa pesadíssima que nunca a igreja vai conseguir pagar, e acabou. Isso já está acontecendo. Tem cidades, são em nível de município, municípios que já não pode mais pregar na rua, não pode mais fazer evangelismo na rua, não pode mais fazer evangelismo entre os moradores de rua, não pode fazer evangelismo entre os drogados, as cracolândias, essas coisas, não pode mais fazer evangelismo em rodoviária, em locais públicos, não pode nada disso. Já está proibido. E se fizer, eles levam preso. E isso já está acontecendo no Brasil. Não é uma notícia que talvez, não, isso já está acontecendo no Brasil. Nigéria é o fato mais... o Congo, hoje eu postei também alguma coisa sobre um sepultamento coletivo na República Democrática do Congo, no Afeganistão, no Paquistão, eles destroem a casa, colocam fogo, eles matam as pessoas, ou os cristãos são tomados como escravos, eles têm que trabalhar. Porque, por exemplo, no Paquistão, se você se converte, primeiro, você não pode mais sequer tomar água no mesmo copo de um muçulmano. Se você tomar água no mesmo copo de um muçulmano, você vai receber chibatada, você vai ser punido, você poderá ser morto por causa disso. E aí, no momento em que você se converte, você já não tem mais a possibilidade de pegar um trabalho decente. Então, o que eles destinam para os cristãos? Os cristãos são colocados para desentupir fossas, para desentupir o esgoto por baixo da terra, sem equipamento de respiração. Eles entram lá e muitos morrem debaixo, dentro dos esgotos, desentupindo, porque é dado a eles um trabalho inferior, porque eles não podem mais ter um trabalho, vamos dizer, decente, porque agora eles são cristãos. Eles são extremamente perseguidos por causa da sua fé. Isso acontece nesses países, tá? Coreia do Norte, eles estão prendendo, estão condenando. A China ampliou, agora se eles souberem que tem Bíblia em casa, eles vêm, levam para o campo de concentração. O Irã, eles matam. Isso está acontecendo de uma forma muito clara no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, se alguém estiver pregando fora, alguém chega, eles batem, eles prendem. Na Inglaterra, a mesma coisa. Na Europa, a mesma coisa. Então, não há mais uma flexibilidade no mundo hoje. Por que eles estão impedindo a pregação do evangelho? Billy Graham dizia, o mundo, ele aceita todas as religiões e ele consegue estar em paz com todas as religiões, mas eles não aceitam o evangelho, porque o evangelho exige mudança, o evangelho exige transformação, o evangelho exige comprometimento e pode expressar uma religião, mas não pode pregar o evangelho, tá? Então, esse ponto aqui que fala seria esse, ó. Então, o que é levado para o juízo, o que fica para governar a terra. O qual dos dois o senhor crê, pastor? Eu creio nos pontos principais dessas parábolas. Nós temos que estar prontos, temos que estar vigiando, temos que estar pronto para qualquer momento Jesus vir, nós temos que estar pronto. A gente tem que estar preparado. Então, Jesus afirma ali, ó, 2 estarão juntos, 2 estarão juntas. O que ele quer falar com isso? Aí um vai ser levado, outro será deixado. Isso significa que 2 pessoas podem ser muito próximas. Podem ser colegas de trabalho, podem ser pessoas da mesma família, podem ser amigos de escola, amigos de faculdade, podem ser pessoas extremamente próximas, mas uma
é salva. Porque dos dois ali, um é salvo. Um é salvo e o outro não. Um entregou a vida para Jesus, pode ser o seu maior amigo. Aqui que a gente precisa entender que você tem um grande amigo, esse seu grande amigo, essa sua grande amiga, essa pessoa que você tem uma grande estima, esse seu amigo, essa sua amiga, você está pregando para essa pessoa, você está dando testemunho de vida para essa pessoa, você está ciente que se Jesus vier, essa pessoa não vai ser salva? Você está ciente que se por um acaso essa pessoa morrer, ela não está salva? Porque a salvação a gente precisa decidir agora, em vida. Depois que morre, as pessoas elas poderão idolatrar, elas poderão dizer tantas coisas boas a respeito de alguém que morreu, mas dizer coisas boas a respeito de alguém que morreu não significa que essa pessoa está salva. Então, dois estarão juntos, duas estarão juntas, dois estarão trabalhando, dois estarão lado a lado, um é levado, outro é deixado. Significa que pessoas próximas, pessoas da nossa ligação, pessoas que andam com a gente, pessoas que dividem o trabalho com a gente, pessoas que dividem a vida com a gente, um pode estar salvo. Talvez você seja aquele que está salvo. Mas e essa pessoa que está do seu lado? Esse seu amigo, esse seu marido, essa sua esposa, o seu filho, a sua filha. Essa pessoa que está com você, ela está salva? Ela já tomou sua decisão por Jesus? Sim, não. Você ora para que haja salvação? Você intercede para que essa pessoa possa encontrar Jesus? Você intercede para que o Espírito Santo ministre ao coração dela e que ela tenha convicção de pecado e possa se voltar ao Senhor? Ou você está levando a vida de uma forma descuidada? Você não dá testemunho de vida, você é um cristão, como é que diz, um agente secreto, ninguém sabe que você é crente, você é uma pessoa que não tem testemunho de vida, você é o pior funcionário da empresa, qual é o testemunho que você dá? A sua casa é a mais problemática da rua. Como é que é a situação? Jesus está dizendo, vocês têm que ficar atentos, vocês têm que perceber o que está acontecendo, certo? Então, preste atenção nisso. O que fica claro que Jesus quer que a gente entenda é que uma pessoa, por mais próxima que ela esteja de mim, ela precisa buscar a Deus por ela. Ela precisa buscar por ela. A gente pode orar por alguém. A gente pode interceder por alguém. A gente pode fazer muita coisa por outra pessoa. Mas a gente não pode aceitar Jesus por ela. A gente não pode fazer nada, porque são coisas individuais. A salvação é individual. O batismo nas águas é individual. Cada um decide por si. Pode você estar testemunhando para alguém, pode você estar dando testemunho de vida para alguém, pode você estar pregando para alguém, e essa pessoa com seu coração endurecido, não quer, não aceita, isso é uma decisão dela, ok? Que você não seja o motivo dela não escolher Jesus, isso que é importante. Não, mas eu não quero seguir Jesus. Olha aí fulano como é que é, olha aí como é que é essa mulher, olha aí como é que é esse homem, olha aí como é que é essa pessoa. Eu não quero ser igual a ela. Daí você está sendo chamado de pedra de tropeço. E espero que não seja esse o caso. Mas o outro é que cada um decide por si. Eu não posso decidir pela minha esposa, ela não pode decidir por mim, e nós dois não podemos decidir por nossos filhos. Eles decidem por si mesmos. Tá ok? Gente, falta 15 minutos. Vocês entenderam aqui? Eu tô sem o telefone ali para ver. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui. A Pamela botou ali algumas coisas. A Pamela? Deixa eu ver aqui.
boa noite, Gervásia, boa noite, Charlene, pastora Márcia, Pamela, Sandra Mara, Nara Munhoz, Ilza Regina. Pamela, estou impactada com o que está acontecendo na Nigéria. Meu Deus, muitas mortes todos os dias. O Rafael também está por aqui. Ana Souza, boa noite, paz pastor. Jaqueline está também. A Júlia também, o Hildo. Ah, tá aqui o Hildo também. Gente, boa noite. Se eu não citei o nome de alguém. Então, eu praticamente, eu recebo essas notícias todos os dias. Todos os dias elas aparecem para mim, eu vejo essas notícias do que está acontecendo na Nigéria, do que está acontecendo na República Democrática do Congo, o que está acontecendo no Afeganistão, do que está acontecendo no Irã, o que está acontecendo no mundo inteiro, que eles estão perseguindo, eles estão matando, eles estão fazendo, eles estão acontecendo, eles estão fazendo, o povo cristão está sofrendo, aquele pastor lá que é um grande pregador, grande combatente, tentaram matar ele, não acharam ele em casa, foram lá e mataram toda a família. 9 pessoas da família, inclusive bebês. É uma coisa assim muito complicada, tá? Eu vou seguir mais um pouco aqui. Posso seguir, gente? Vocês entenderam até aqui? Cada um por si. Eu não posso esperar que alguém tome a sua decisão. Eu vou esperar que... Começou a trovejar aí, ó. Eu vou esperar que o fulano se decida, daí a gente vai batizar junto, daí a gente vai seguir junto. Não espere, meu filho, não espere não. Não espere, isso é uma escolha particular. Vamos avançar aqui, Mateus 24, 43, 44. Se não terminar o assunto, para mim também aparece toda hora. É muito triste, gente. A gente pensa às vezes que é a mesma notícia, daí você vai ver, não é a mesma notícia. Vilas inteiras, aldeias inteiras, dizimadas, mortas, queimados vivos, degolados, todo tipo de morte horrível eles têm exposto o povo da cruz, que chama, né? O povo da cruz. Vamos ver o 43 e 44. Mateus 24, tá? Mas... considerar isso. Então Jesus está dizendo, vocês têm que... É muito triste, diz a Jaqueline aqui. Gente, Jesus então diz assim, vocês não sabem que hora que ele vem. Estejam sempre prontos. Aí ele segue falando. Mas considerar isso, 43. E vamos ler o 43 e o 44. Mas considerar isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Na hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Veja que ele falou ali, né? Um vai, outro fica, estejam atentos. Agora ele intensifica dizendo, vocês sabem, né, que se alguém soubesse, que o dono da casa soubesse que hora que o ladrão veio, ele ia ficar atento. É muito interessante isso, porque a gente viveu uma situação assim, quando nós estávamos uma época, um dia de férias em São Lourenço, de noite o ladrão veio. Nós estávamos dormindo, passou o dia em função da praia, cansado, e eu dormia e apagava, né? E era arrebatado, dormia. O ladrão entrou na casa, entrou no nosso quarto, nós dois dormindo, algumas coisas que tinha ali ele pegou, na cabeceira da cama tinha 2 notebooks, ele não pegou os 2 notebooks, mas ele pegou dinheiro, pegou carteira, pegou uma câmera e tal, algumas coisas que ele reconhecia que eram de valor, não pegou o notebook. E aí botou dentro de uma bolsa de couro que eu tinha, abriu a porta da frente, porque ele entrou por uma janela, uma como é que chama? Não era basculante, era uma portinhola que chama, tá? Só que era grande, não era pequena. Ele abriu e entrou por ali. E abriu a porta da frente, que ficava mais ou menos de frente para essa janela por onde ele entrou, botou a bolsa ali, chaveou a porta e voltou para ver mais coisas, para pegar mais coisas. E aí numa dessas ele entrou no quarto da Isabelle, estava a Isabelle e a Hannah estava dormindo, a Isabelle estava acordada, sentada na cama, ela viu o homem
e gritou, pai, pai, tem alguém aqui, tem alguém aqui. Daí me acordei com aquele susto, mas ele já rapidamente fugiu. Se eu soubesse que o ladrão ia entrar naquela noite, eu não teria dormido, eu estaria atento, eu teria me precavido, eu teria tomado alguma atitude. É disso que Jesus está falando. O dono da casa se refere a quem? Ao cristão. Quem é o dono da casa? O cristão. Ó, se você soubesse que hora o ladrão vem, você ia tomar cuidado. Que casa é essa? É a casa, a nossa vida, a nossa edificação. Como é que nós estamos edificando a nossa vida? Lembra que Jesus conta a parábola de edificar a casa, a casa sobre a areia? É a nossa conduta, é a forma como nós estamos edificando a nossa vida. Então, o ladrão, ele vem para tomar as coisas preciosas. O que Jesus vem buscar? Se ele vem como um ladrão e o ladrão somos nós, o seu povo, ele vem para tomar o seu tesouro. Nós somos o tesouro dele. Tá? E aí ele diz, vocês têm que vigiar, vocês têm que estar atentos. Ele termina dizendo, vocês devem também vós ficais apercebidos. Porque a hora em que não pensais, o Filho do Homem virá. Este é um pensamento comum de muitas pessoas. Ah, Jesus não vai vir. Não vai vir. Vamos tomar aqui, ó. Eu sigo a Jesus desde os 6 anos. Estou com 61 anos. São 50 e poucos anos de fé. E já ouvi centenas de vezes pregações sobre a volta de Jesus. Mas uma coisa é certa, Jesus virá. No meu coração não existe esse negócio aí. Ah, mas ele não vai vir. Não, Não, isso aí já é conversa, isso aí é uma utopia, isso é um sonho. Isso aí não vai acontecer, porque há muito tempo as pessoas estão falando, as pessoas estão profetizando, as pessoas estão declarando, nunca se cumpriu, não vai se cumprir, não, Jesus não vem, Jesus não vem, Jesus não vem. E quando menos se espera, porque a hora em que não pensais, na hora em que ninguém estiver percebido, na hora em que as pessoas estiverem descuidadas, ele vem. Ele vem para buscar o seu tesouro. Não é que Jesus seja o ladrão, tá? Porque, até mesmo porque quando ele fala do ladrão lá, não é o diabo, tá? Eu não vou contar para vocês, vai ficar só entre nós. Aquele ladrão que vem para matar, roubar e destruir não é o diabo, tá? É outro personagem. Mas Jesus não é um ladrão. Mas ele diz assim, ó, virá como um ladrão. É a mesma coisa. Que o diabo, ele anda ao nosso redor como um leão rugindo. Ele não é um leão. Não é. A Bíblia não está dizendo que ele é um leão. A Bíblia está dizendo, ele pode andar à nossa volta como um leão. Leão é Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Jesus, ali não está dizendo, Jesus é o ladrão que vem de noite. Não, virá como um ladrão. No momento em que ninguém espera. Então, cada uma dessas parábolas, elas chamam a atenção sobre isso. Irmão, esteja atento. Irmão, vigia, irmão. Esteja pronto. Como é que está a tua vida? Se você morresse hoje, como é que está a situação? Tem alguma coisa que está pendente na tua vida? Tem alguém que você precisa conversar, precisa pedir perdão? Tem alguma coisa que você precisa acertar na sua vida? Tem algum pecado aí que você não está conseguindo abandonar? Como é que está a sua vida? Se você soubesse, Jesus vem hoje, agora, daqui a 5 minutos, daqui a 1 hora, está tudo bem contigo? Está tudo bem no teu coração? Está tudo bem na tua vida? Está tudo em paz? Você não tem nada pendente? Isso que Jesus está dizendo. Gente, vocês têm que estar pronto. Você não pode ficar, sabe, adiando coisas que você tem que fazer na tua vida. Existem coisas na nossa vida que elas não podem ficar interferindo no nosso crescimento espiritual. Elas não podem ficar interferindo na nossa santidade. A santidade que Jesus espera encontrar em nós não é uma santidade parcial. Eu já falei aqui algumas vezes.
O crente moderno, ele fala muito de santidade, mas às vezes tem uma vida promíscua. Fala muito de santidade, mas tem uma vida muito frouxa. Isso pode, aquilo também pode, aquilo lá também pode. A vida dele não é uma vida de santidade. É uma vida religiosa. Existem muitas coisas pendentes que a pessoa precisa refletir, precisa mudar. Isso que Jesus está querendo nos ensinar, ok? Entenderam aqui, pessoal? Posso seguir em frente? Posso seguir em frente? Não, hoje nós vamos parar aqui. Semana que vem, nós vamos falar, deixa eu ver aqui, a parábola dos servos, daí a última. Acho que encerra nessa parábola aqui. Depois é a parábola das 10 virgens. Encerra o capítulo, tá? Que é a parábola do servo bom e do servo mau. Esse aqui é muito interessante, essa parábola, tá? E depois vem a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos. Nós já não tratamos aqui a parábola dos talentos, pastora? Não lembro mais. Não. Ah, não, a parábola dos talentos a gente viu no estudo dos dons, né? Mas não vimos exatamente a parábola, mas sobre os talentos que Deus nos dá. Aí temos as 10 virgens, que até chegar lá eu vou definir se a gente vai abordar ou não. Depois a parábola dos talentos. E aí depois o grande julgamento. Eita glória! Então tá, gente? Todos entenderam? Compreenderam aí? Você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer? Você compreendeu? Foi muito rápido? Foi muito rápido para você? Hã? Me responde aí. Vou colocar aqui o louvor e você me responde, tá? Ó, pastora. Queremos ouvir tua voz, desperta esta geração, Glória a Deus. instala o coração. Você tem alguma dúvida? Responde aí. Nós vamos orar. Enquanto você vai respondendo, quero convidar você. Amanhã tem um discipulado online, 7h30. Nós temos previsão, um alerta para amanhã, né? Amanhã à noite. É isso, né? Amanhã à tardinha. Amanhã à noite. Estamos em alerta, né? Se por acaso houver um alerta e que realmente a gente veja que vai dar temporal e coisa, e houver instabilidade, a gente altera. Então amanhã tem o discipulado online. Sábado, graças a Deus, não tem previsão de chuva. Temos o projeto Moleque Boa Conduta na Escola Kaique. Se você quiser conhecer o projeto, quiser ir até lá, acompanhar, querer ir lá dar o seu testemunho, vai até lá. E no domingo nós temos o nosso grande culto. Falando em grande culto, nós tivemos no domingo passado uma grande celebração da entrega de presentes para as crianças do projeto Moleque Boa Conduta. E pela primeira vez a gente conseguiu trazer praticamente todas as famílias. Todos vieram. Foi uma grande festa, uma grande celebração de louvor a Deus. Ouvimos testemunhos dos meninos que já alcançaram a idade para sair do projeto. Trouxemos uma palavra sobre salvação. Houve vidas que aceitaram o Senhor. Foi assim uma festa de celebração ao nome do Senhor. Encerramos o culto entregando, né, os presentes para os meninos, para as meninas e para os voluntários também. E eu quero lembrar que nesse domingo temos a Santa Ceia. Domingos, embora seja o Dia dos Pais, nós vamos celebrar a Santa Ceia e vamos estar adorando ao Senhor. Ninguém colocou nada aí, pastora? Uma pergunta da Pamela. Pastor, no dia do arrebatamento, crianças que não aceitaram a Deus também vão ficar? Olha, Pamela, o que eu vou te dizer? Existe uma interpretação que diz que uma criança que não o que você diz por uma criança que não aceitou Jesus? Uma criança que ainda não entendeu. Isso significa o quê? Isso depende. O que eu vou te dizer? Você pega uma criança de 5 anos, vamos dizer. Às vezes, uma criança de 5 anos, ela é completamente inocente da vida, completamente inocente das coisas da vida, completamente inocente de tudo. E outras vezes você encontra crianças de 5 anos que
vamos dizer, a vida, o sofrimento, as coisas que ela viveu, ela já é muito esperta, muito entendida de coisas. O que se entende? Quando ainda não compreendeu o que é salvação, ainda não compreendeu o que é Jesus, o que é pecado, quando ela ainda não compreendeu, ela ainda está, assim, vamos dizer, na ignorância, ela ainda não sabe direito as coisas a respeito de Jesus. Eu sempre dizia que o seu filho precisa aceitar Jesus. O fato de você congregar numa igreja, de seus filhos crescerem ali congregando numa igreja, não significa que eles estão salvos. Eles precisam tomar sua decisão, eles precisam decidir pelo batismo, eles precisam decidir pela salvação. Então se entende, até posso estudar melhor e trazer uma resposta mais clara, que enquanto ela ainda não entendeu a respeito do que é o pecado e tal, haverá salvação, mas não posso afirmar que isso seja assim mesmo. Ou bebês que morreram, essas coisas assim. Posso pesquisar mais profundamente e trazer uma resposta mais clara na próxima semana. Tem mais alguém? Base bíblica, né? Preciso trazer com base bíblica, né? Não pode ser o que eu acho, o que eu penso e tal. Mas ninguém colocou nada aí, pastor? Mais. Então tá, nós vamos orar, gente. Fica aí o convite para domingo a Santa Ceia. Você que mora em São Gabriel, compareça na Santa Ceia. Nós vamos ter uma noite para a gente adorar o Senhor. Vamos estar trazendo uma palavra. Vamos estar, enfim, o culto é para o Senhor e é do Senhor. E é para Ele que nós celebramos. Então venha, por favor. Não sei, não vi se tem previsão de chuva para domingo ou não, mas com o tempo, chuva não pode ser um impedimento para a gente estar na casa de Deus, a menos que seja uma catástrofe, que seja como aconteceu esses dias atrás, que a gente teve que cancelar porque era muita chuva. Mas se não, estaremos lá no domingo, Dia dos Pais, né? Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante de Ti, Senhor. Nós chegamos na Tua presença. E nós queremos, Senhor, colocar a nossa vida nas Tuas mãos. A Tua palavra nos fala, Senhor, sobre a importância de estarmos preparados, a importância de estarmos prontos, Senhor, de estarmos atentos, porque a Tua vinda está tão próxima. Senhor, nós queremos orar por nós, por aqueles que há tantas coisas que precisam resolver na sua vida, que há pendências, que há situações que precisam ser resolvidas, mas que a pessoa vem relevando, vem deixando, e não toma decisões, e não abandona o pecado, e não conserta as coisas que precisa consertar. Queremos orar, Senhor, pelas pessoas que são próximas a nós, mas que ainda não decidiram por Jesus. Queremos orar pelos familiares. Queremos orar, Senhor, pelo marido, pela esposa, pelos filhos. Queremos orar, Senhor, pelos colegas de trabalho, pelos amigos que nos rodeiam, que nos cercam, pessoas que muitas vezes nós queremos bem, que são ótimas pessoas, mas ainda não creram no Senhor, ainda não fizeram, não tomaram a sua decisão. Nós queremos orar por cada uma dessas pessoas. Queremos orar para que o Senhor traga convicção de pecado. Queremos orar para que haja salvação, haja entrega, haja, Senhor, um encontro com o Senhor Jesus na vida de cada uma dessas pessoas. Senhor, nós repreendemos toda tempestade, todo temporal, toda destruição, desse alerta que há, Senhor, para todo o Rio Grande do Sul até sexta-feira à noite. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Todo o dano, toda a destruição caia por terra, Senhor. Como da outra vez o Senhor levou para o mar, para o oceano, nós oramos, livra o nosso estado, livra a nossa cidade, guarde a nossa casa, Senhor. Guarde a casa dos nossos irmãos, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, que o Teu reino venha sobre essa casa, o Teu reino venha sobre essa família, o Teu reino venha sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Vamos encerrar então, gente.
Nosso boa noite para você. A senhora vai dar boa noite, pastora? Boa noite, pessoal. Deus abençoe. Muito bem. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a paz.